Olá pessoal, estamos aqui com essa pessoa muito digna e importante para todos nós, o Edinaldo, um alagoano, que nós vamos conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco da sua vida. Vamos ver, Edinaldo, você é de Alagoas, de que cidade de Alagoas você é? Eu sou de uma cidade que eu costumo dizer que fica no coração do estado de Alagoas. O estado de Alagoas em si é um coração, formado de um coração, e a cidade chama-se Teotônio Vilela. Teotônio Vilela foi um grande homem naquele estado e até hoje o nome dele perdura por todas aquelas terras e que tem esse nome maravilhoso e é abençoado por Deus. Edinaldo, você está na caminhada aí vocacional para ser salesiano, noviço salesiano. O que significa ser esse noviço salesiano, ser salesiano para você? Um pouco da sua história também na família e esse ingresso nos salesianos. O que é ser salesiano? Que encantamento é esse? Ser salesiano é um jeito de ser jovem e um estilo de ser igreja. A espiritualidade salesiana ela é magnífica e ela se estende por todos os ramos das dimensões humanas. Né? Então, para mim, ser salesiano é isso, é um jeito de ser jovem, um estilo de ser igreja. E tratando da experiência do noviciado, a vida religiosa, atualmente, ela se apresenta para mim como uma proposta fantástica e atuante, mesmo estando, como nós costumamos refletir, mesmo estando em decadência, mesmo estando em todos esses termos que nós colocamos em nossa boca, mas nós vamos esquecendo que a vida religiosa nunca foi de massa, a vida religiosa sempre foi do menor grupo, dos excluídos, dos menores mesmo, e esses menores é que escolheram esse estilo de vida para viverem melhor a sua fé. Então, a experiência do noviciado, para mim, é essa busca contínua e tem uma frase que resume a minha vida, não só a experiência do noviciado. É a frase no contexto de João, onde os discípulos estavam começando a relação com Jesus e no período de Jesus a relação ela é muito forte. E a questão da morada, naquele contexto, ela é primordial para a questão também da profundidade, da confiabilidade. E os discípulos, ali naquele início de contato, naquele início de amizade, perguntam a Jesus, né? Mestre, Rabi, onde moras? A morada do mestre é o lugar da essência, é o lugar onde tudo acontece, é o lugar onde você se encontra consigo mesmo. E o mestre responde fantasticamente, vim e vê. Mas eu prefiro ficar com uma pergunta do que a resposta. A pergunta é uma profissão de fé belíssima dos discípulos. Onde moras? Eles querem permanecer com aquele mestre, que ainda não é conhecido, e que todos falam alguma coisa sobre aquele mestre. Então, na minha vida, essa pergunta é constante. Onde tu moras? Ó meu mestre, ó meu rabi, ó meu amigo, né? Onde é que ele mora? E a experiência do noviciado é essa busca da morada do mestre. Sem dúvida, o questionamento nos instiga muito a buscar várias respostas. Talvez por isso a pergunta ela nos ensine mais. Por isso que a gente prefere sempre ficar com as perguntas, porque nos ensinam sempre. O Edinaldo também é um grande filósofo, poeta, crítico, escreve textos belíssimos e ele tem um blog, a gente poderia divulgar esse blog, com um tema sugestivo, né? Viver em condições. Você poderia falar um pouco para a gente, Edinaldo, o que é viver em condições? Por que você usa tão frequentemente esse termo e parece que isso influencia muito na sua vida? Queria que você dissesse um pouco para a gente, partilhasse a sua experiência com esse termo, viver em condições. O blog foi criado neste ano de 2011, né? Foi
pensado no blog ainda, mas o blog já foi lançado no início do ano, ainda está um pouco mal divulgado, mas também o meu objetivo não é tanto a divulgação. O que eu quero mesmo é uma boa editora para os textos, e que publique os textos e eles se transformem em um livro, que é o sonho da minha vida. Mas o termo viver em condições, ele nasce no contexto do meu primeiro ano de seminário, que nós temos a nomenclatura de aspirantado, lá na cidade de Pernambuco, onde eu entro para fazer os 3 anos de ensino médio. E eu era ainda um garoto, passando da transformação da pré-adolescência para a adolescência, tudo naquelas paredes daquele seminário, tudo para mim era muito complexo, era muito difícil, era muito duro. E sempre que eu falava com os meus pais, a minha mãe sempre me dizia: venha para casa, o seu prato aqui em casa ainda não quebrou. Né? E meu pai sempre me dizia isso me partiu o coração, mas eu ficava sempre no meio da coisa. Né? Não posso largar e não posso continuar. E Deus foi falando no meu coração e foi surgindo isso aos poucos, até esse termo é uma música, né? A minha primeira autoria, que se transformou tão brevemente em música com a ajuda de um amigo também, que era seminarista, agora já deixou o seminário. E viver em condições faz parte dessa busca do Mestre, né? Porque nós sempre estamos em condições. E se nós quisermos alcançar alguma coisa, conseguir alguma coisa, nós temos tantas condições. E muitas das vezes as condições não existem. É um paradoxo. Somos nós que as fazemos, somos nós que preferimos viver nessas condições, criar essas condições. E o cuidado está em não deixar as condições se transformarem em ditaduras permanentes. E ditaduras da mente é o maior perigo que existe na sociedade atual, são as ditaduras da mente. Então nós vivemos em condições, e o blog ele vem trazer muito disso, todos os textos que estão lá são de minha autoria, e eles refletem a situação da sociedade atual que quer continuar nessas condições. Muito bem, tá vendo? Então vale a pena conferir o blog, deixa aí pra gente o interesse aí do blog. O endereço do blog é viveremcondições.blogspot.com. Visita lá. Vamos lá, viveremcondições.blogspot.com. Vamos visitar e vamos prestigiar, né? Vamos ler os textos, vale a pena. Eu já li e fiquei encantado com a profundidade dos textos. Espero que gostem. Sim, vão gostar. Então, Edinaldo, muito obrigado. E vamos ficando por aqui e aguçando um pouco a curiosidade do público que nos assiste para uma próxima vez. E quem sabe você não esteja aqui para falar um pouco mais da sua vida, da sua história, que com certeza tem muito a contribuir. Eu que agradeço, eu que tenho que agradecer, peço que visitem o blog, tá? E espero que da próxima vez estejamos em condições melhores, ou condições que nós não as escolhamos. Muito obrigado.